Incentivos fiscais para instalação e ampliação de empresas em Valinhos são aprovados na Câmara. Vereadores aprovam moção pedindo melhorias do transporte público intermunicipal. Câmara cedia discussão sobre reforma política. Estes são os nossos destaques. Valinhos, 17 de abril de 2015, o Câmara em Notícias começa agora. Olá! Os vereadores aprovaram por unanimidade, na sessão de terça-feira, a concessão de incentivos fiscais para empresas que quiserem se instalar em Valinhos ou ampliar suas atividades. O projeto encaminhado pelo prefeito Cleiton Machado prevê a isenção ou redução de tributos como IPTU, ITBI, ISSQN e taxas de aprovação, licença e vistoria. Os benefícios serão concedidos de acordo com o investimento realizado, a geração de empregos no município e o faturamento das empresas. Na mensagem do projeto, o prefeito Cleiton afirma que novos investimentos trarão mais emprego, mais renda e elevará o nível de atividade econômica na cidade, aumentando a arrecadação de tributos. Poderão ser beneficiadas empresas de diversos setores, como nanotecnologia, telecomunicações, automobilística, transportes, educação, entre outros. Para o prefeito, a medida vai enfrentar a concorrência oferecida por outros municípios na atração de investimentos. Um dos municípios da região que alavancou a arrecadação com a atração de empresas foi Louveira, conforme destacado pelo vereador Israel Scupenaro. E comparar 2005 até 2010, a arrecadação de Louveira praticamente dobrou. Por quê? Porque houve incentivo, porque abriram área de logística, trabalharam, tinha governo, né? E a coisa aconteceu. O vereador Dinho também frisou a importância dos incentivos. Vinhedo, Louveira saíram na frente com projetos, com trabalho de desenvolvimento nessa área econômica e com corpo técnico. Foram 2 anos para vir esse projeto para a Câmara, porque realmente ele necessitava de um trabalho minucioso, no qual foram visitadas 300 empresas, ouvindo os empresários e vendo a necessidade dessas empresas para que pudessem vir para o nosso município, tudo dentro da lei. O vereador César Rocha acredita que o projeto de incentivos fiscais é um dos mais importantes votados na Câmara nessa legislatura. No projeto existe uma tabela de investimento. A empresa que veio para cá, ela terá descontos nos impostos de acordo com aquilo que ela investir, com o montante que ela investir no município. Os vereadores Giba, Tunico e Dr. Orestes Previtali foram favoráveis ao projeto, mas lamentaram o pouco tempo para a discussão e análise da proposta. Eu só queria dizer que o projeto realmente é muito bom, é um projeto de relevância e está na casa há apenas uma semana. Com a aprovação, o projeto segue para a sanção do prefeito Cleiton e o decreto com a regulamentação da lei deve ser publicado no prazo de 30 dias. O presidente da Câmara, vereador Rodrigo Tolói, transferiu 20 projetos que estavam na pauta da sessão da última terça-feira para análise na próxima sessão, dia 28. A medida foi adotada diante da falta de tempo para a discussão das propostas. Durante mais de 1 hora, os vereadores discutiram o projeto que concede incentivos fiscais para a instalação e ampliação de empresas em Valinhos. Com a aprovação do texto, o prefeito Cleiton espera aumentar a arrecadação municipal e gerar empregos. Entre os itens que estavam na pauta e devem ser discutidos na próxima sessão, está o que autoriza a Prefeitura a conceder terminais rodoviários para iniciativa privada. O projeto não foi à votação porque ainda depende de pareceres da Comissão de Finanças e Orçamento e da Comissão de Obras e Serviços Públicos. Já entre os projetos que não foram votados por falta de tempo, está o do vereador Dr. Moisés Abujade, que prevê a publicação na internet do nome de todos os funcionários terceirizados que trabalham na Prefeitura, Câmara e demais órgãos públicos de Valinhos. Também não foram votados o projeto do vereador Paulo Monteiro, que obriga os supermercados de Valinhos a informarem a data de validade dos produtos que são colocados em promoção, e o projeto do vereador César Rocha, que prevê a divulgação mensal das empresas campeãs no registro de reclamações do Procon Valinhos.
Entre projetos, moções e requerimentos não discutidos, a pauta para a próxima sessão já conta com mais de 55 itens. O presidente Rodrigo Toloi acredita que não será necessária uma sessão extraordinária para limpar a pauta. Os projetos, hoje a sessão andou com um pouco mais de rapidez, foram mais projetos votados, mais projetos discutidos, e eu acho que não há necessidade, mas vamos estar discutindo isso junto com todos os vereadores para ver se tenha ou não uma sessão extraordinária, mas eu acho que não há necessidade não. A seguir, vereadores pedem melhorias no transporte urbano entre as cidades da região metropolitana de Campinas. Voltamos já. Você realmente sabe o que é a síndrome de Down? Procurando na internet, a resposta pode não ser tão simples assim. É uma tal de trissomia para cá, um tal de fenótipo para lá, palavras que nem sempre são fáceis de entender. Mas, na verdade, tudo isso não tem nada de complicado. Para começar, a síndrome de Down é muito comum, sabia? Só no Brasil, são mais de 300 mil pessoas, independente de classe social, cor e religião. Falando sobre o resto do mundo, os números crescem ainda mais. Estima-se que a cada 750 nascimentos, um bebê tem a síndrome de Down. É muita gente, não é verdade? Outra coisa importante para se falar é que as pessoas com síndrome de Down não são nada tristinhas e nem um pouco para baixo, viu? Quem acha isso está viajando. Hoje se sabe que 97% delas gostam de ser quem são. Pessoas alegres, curiosas e prontas para descobrir o mundo como qualquer pessoa. Aliás, a síndrome só leva esse nome em homenagem ao Dr. John Langdon Down, um médico inglês que estudou o assunto em 1866. E se você alguma vez já escutou um papinho de que Down é doença, desencana disso também, viu? Down não é doença. É apenas uma condição genética, igual a que faz alguém nascer com o cabelo ruivo ou ter um tipo diferente de alergia. Nós, do projeto Outro Olhar, acreditamos que as pessoas com síndrome de Down possuem um jeito único e especial de enxergar o mundo. Aliás, mundo este que, para sair da mesmice, precisa de mais variedade e gente diferente interagindo por aí. Se você é pai, mãe, curioso ou conhece algum Down e quer ajudar no desenvolvimento dessa pessoa, acesse o nosso site www.outroolhar.com.br. Esperamos a sua visita. Eu tive dengue e passei muito mal. Começou com a febre alta, dor no corpo inteiro, dor de cabeça atrás dos olhos. Daí eu corri para uma unidade de saúde. Lá o médico me atendeu, me passou o tratamento e me disse que se eu tivesse dor forte na barriga e vômito, que voltasse à unidade de saúde porque podia ser a forma grave da doença. Dengue mata. Os vereadores aprovaram uma moção pedindo melhorias no transporte urbano entre as cidades da região metropolitana de Campinas. A moção foi apresentada pelo vereador Dorival Messias. No documento, o vereador pede à Artesp, agência responsável pela regulação dos serviços de transporte, e à MTU, Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, a criação do bilhete único regional, além da melhoria na qualidade dos serviços e a fiscalização dos horários e dos locais de paradas dos ônibus. Dorival destacou que o serviço de transporte é bastante utilizado na região por moradores que se deslocam entre as cidades para as compras, lazer e trabalho. Ele ressaltou que são quase 3 milhões de pessoas se locomovendo entre os municípios e que as reclamações são constantes. Segundo o vereador, a queixa sobre o valor da passagem, o descumprimento de horários e itinerários, frenagens bruscas e o desrespeito aos idosos e às pessoas com deficiência. Quem controla o preço da passagem, o reajuste das passagens intermunicipal, é a MTU, é a Artesp. Então ela tem por responsabilidade, não só de cobrar e colocar ônibus e fiscalizar, mas ela tem que fiscalizar o quê? A tarifa, o horário do ônibus, a qualidade do transporte, a situação do ponto de ônibus.
Então, essa moção ela vem de encontro realmente a atender o anseio da população da região metropolitana, especificamente na cidade de Valinhos. Os vereadores Tunico e Rodrigo Fanhani Popó também cobraram melhorias e destacaram que a integração por meio do bilhete único é esperada pela população. Hoje aí nós temos um transporte um tão quanto deficitário, que precisa obviamente de algumas melhorias e também de benefícios que venham a estimular o cidadão a usar. O vereador Léo Godoy avalia que o benefício pode tirar os carros das ruas. Se fosse conseguido ser implantado esse sistema na nossa região, além de beneficiar todas essas pessoas que hoje fazem o uso do transporte público, eu acredito que seria também um incentivo para que os demais também começassem a usar o transporte público e deixassem um pouco os automóveis em casa para descongestionar um pouco nossas vias. Sobre as condições gerais do transporte, Rodrigo Fanhani Popó apresentou o requerimento no mês passado, no qual uma usuária do transporte público relata o desrespeito aos horários, aos passageiros e às más condições dos ônibus que fazem a linha 727 da MTU, que vai de Vinhedo ao Shopping Dom Pedro, em Campinas. A Câmara cedia no próximo dia 22, quarta-feira, uma palestra sobre a reforma política brasileira. O objetivo é ampliar o debate com a população a respeito dos projetos em tramitação no Congresso que discutem o tema. A discussão sobre a reforma política brasileira será mediada pelo vereador Henrique Conte, organizador do evento. Serão discutidos temas como financiamento público, voto distrital, sistema político, reeleição e coligação. Após a palestra, haverá um debate com o público presente. Mas o objetivo é que o povo de Valinhos entenda essa reforma política, que não é muito simples, um pouco complexa. Para isso, inicialmente, eu vou dando uma explicação rápida sobre os pontos principais da reforma política. E, em seguida, nós vamos abrir o debate para a comunidade, para o povo, para aquela pessoa que vier aqui participar, vai ter a oportunidade de falar. E também a nossa ideia, se o povo concordar, os participantes, é de levar aí um resumo dessas propostas e mandar na forma aí de ofício para o Congresso Nacional. A palestra será no próximo dia 22, quarta-feira, às 19h, na Câmara Municipal. A Câmara fica na Rua Ângelo Antônio Schiavinato, 59, no Residencial São Luís. E na próxima quinta-feira, dia 23, é o Dia Mundial do Escotismo e a Câmara realiza uma sessão solene para comemorar a Semana do Escoteiro, instituída por uma lei municipal aprovada aqui na Câmara. A sessão contará com a presença dos 2 grupos de escoteiros da cidade. Pela primeira vez, a Semana do Escoteiro será realizada em Valinhos. A lei de iniciativa do vereador Lorival Messias prevê a realização de debates, palestras e cursos com o objetivo de divulgar a importância das ações desses grupos para a cidade. Em Valinhos, cerca de 160 pessoas participam dos grupos Valinhos 252 e Azimuth 373. Nesses grupos, são ensinados valores com os quais se prioriza a honra e, por meio da prática do trabalho em equipe e da vida ao ar livre, possibilitam que o jovem assuma seu próprio crescimento, torne-se um exemplo de fraternidade, lealdade, altruísmo, responsabilidade, respeito e disciplina. Eu acho que o movimento escoteiro ele serve como uma base para a sua vida toda. Você aprende diversas coisas, principalmente relacionadas à sociedade, a vida ao ar livre, a vida em sociedade, muitos amigos. Meus melhores amigos hoje eu posso dizer que são do movimento escoteiro e um retorno para quem trabalha como voluntário. Eu fiquei 13 anos como jovem, faz 5 anos que eu estou atuando como adulto voluntário. E nesses 5 anos como adulto voluntário, graças ao movimento escoteiro, eu já tenho jovens que se formaram em faculdade, que estão estudando fora do país. Isso eu numa história de 5 anos. Você imagina quem está no movimento há 30, 40 anos, que jovens eles já não entregaram para a sociedade, que é o objetivo principal do movimento, preparar os jovens ativos numa sociedade. Entre os dias 22 e 28 de abril, também estará aberta a visitação na Câmara uma exposição sobre o escotismo. O horário para a visita é das 8 às 17 horas no Saguão de Vidro. A exposição ela vai ter um pouco da história do movimento escoteiro, um pouco do que é possível conquistar pelo jovem no movimento escoteiro, fotos de atividades e modelos de pioneirias que são coisas que nós fazemos em acampamentos. A exposição vai acontecer tanto na Câmara e uma exposição também vai estar acontecendo no hall de entrada da Prefeitura.
O pedido para a realização da sessão solene em comemoração à Semana do Escoteiro foi feito pelo vereador Tunico, em requerimento aprovado pelos demais vereadores. Não perca, é dia 23 de abril às 7h. A entrada é aberta ao público e tem transmissão ao vivo pela TV Câmara, nos canais 4 e 99 da NET e pelo site www.câmaravalinhos.sp.gov.br no link TV Câmara. A Câmara fica na rua Ângelo Antônio Scavinato, 59, no Residencial São Luís. E quem quiser participar dos passeios turísticos de Valinhos, conhecer belas paisagens, propriedades rurais e plantações de frutas, tem até o dia 23 para se inscrever. É uma boa oportunidade para conhecer a cidade e desfrutar de momentos de lazer. Estão abertas inscrições para participar de 2 roteiros turísticos oferecidos mensalmente pela Prefeitura de Valinhos. O roteiro de agroturismo leva os visitantes a conhecer belas propriedades rurais e plantações de frutas. Já o roteiro de ecoturismo apresenta propriedades preparadas para receber os turistas na Serra dos Cocais e outra com vista panorâmica da cidade. Os roteiros estão programados para o último domingo deste mês, no dia 26, com saída às 8h30 do portão principal do Parque Municipal Monsenhor Bruno Nardini e retorno ao meio-dia. Eles serão oferecidos pela Prefeitura e organizados pela Secretaria de Cultura e Turismo por meio do Departamento de Turismo. Os turistas são transportados em ônibus e guiados por monitores qualificados para acompanhá-los em todas as áreas visitadas. Para participar, os turistas devem apenas se inscrever optando por um dos roteiros e doar 1 quilo de alimento não perecível que será doado ao Fundo Social de Solidariedade. É necessário fazer a troca do alimento pelo ingresso com antecedência. O alimento não perecível, menos sal e açúcar, poderá ser entregue até o dia 23 de abril, das 8 às 17 horas, no Departamento de Turismo, localizado na Casa de Madeira do Parque Municipal Monsenhor Bruno Nardini. Informações podem ser obtidas pelos telefones 3849-5557 e 3849-7790. E o Câmara em Notícias termina por aqui. Por conta do feriado de Tiradentes, não teremos sessão nem telejornal na próxima terça-feira. Voltamos somente no próximo dia 24 ao meio-dia com as principais notícias do Poder Legislativo. Uma boa tarde, um bom final de semana e um bom feriado.